Pequenininho, eu tinha um cofrinho em que meu pai e minha mãe colocavam várias moedinhas, notinhas de dinheiro, troco, e falava que aquele cofrinho ali era para me dar um estudo quando eu crescesse. Como a gente morava em lugar onde era vila, terra, essas coisas, então a gente morava numa vila, mas eu estudava em outra. E assim, a cidade, essas coisas eram em outras vilas. Lá mesmo onde a gente morava era pequenininho. Eu lembro que até os meus 4, 5 anos de idade, meus pais eram muito bem casados, felizes. Eles brincavam muito comigo, não me deixavam faltar nada. Sabe, era um relacionamento muito bom entre eu e meus pais. Só que quando eu cheguei ali nos meus 10 anos, os meus pais começaram a brigar demais. E eles batiam muita boca, discutia. E aí, tipo, pouco a pouco minha mãe bateu no meu pai segurou, depois meu pai revidou. E as coisas só iam piorando, piorando, piorando. E eles acabavam descontando em mim toda aquela raiva. Então, às vezes minha mãe falava comigo falta de educação, eles não tinham mais paciência para conversar comigo. Às vezes eu ia falar com meu pai se transformou, ele não era o homem que ele era mais. A minha mãe também não, sabe? Era uma bagunça, só que à noite os dois dormiam junto. No outro dia, acordava se batendo. E como eles eram muito agressivos comigo, eu comecei a transmitir essa agressão na escola. Eu comecei a ser agressiva com raiva e simplesmente batia em alguém, passava e empurrava alguém, passava e dava vontade de morder, assim, de raiva as pessoas. Eu tava me tornando aquilo. Aí teve um dia que meu pai e minha mãe brigaram tanto. Meu pai bateu na minha mãe, bateu muito forte, ele saiu. E aí eu fui e falei pra mãe, se você não separar do meu pai, eu vou embora dessa casa. E a minha mãe falou, se você tá incomodada, pois que vá, porque eu não vou separar de seu pai, não. E eu já tava cansada daquela situação, porque eu tava sofrendo as consequências da briga dos dois. E o meu cofrinho de dinheiro, coloquei na minha mochila e fui pra aula. Depois da aula, eu perguntei pra uma amiga se eu não podia dormir na casa dela nesse dia, de sexta pra sábado. Ela falou que sim, eu falei que era só naquele dia. E aí eu peguei e fui. Saí da aula, fui pra casa dela, não voltei pra minha casa. Meio que já tinha fugido, já tinha colocado o dinheiro e as roupas, né, na mochila. Aí quando eu saí da casa da menina, eu dormi na casa dela, saí da casa dela e fui procurar um restaurante pra eu almoçar, que eu tava com o almoço trancado, a comida era baratinha. Aí eu cheguei no restaurante, a moça do caixa, super legal, começou a conversar comigo, me fez que sim, que tava tudo tranquilo, ela viu que eu tava com dinheiro, e aí eu comi. E aí depois que eu almocei, eu paguei, e em frente ao restaurante, o que eu ia fazer da minha vida, pra onde eu ia, o que eu ia fazer, sabe? Que eu realmente queria fugir, mas não tinha nem pra onde. Aí deu umas 5 horas da tarde, o restaurante já tinha fechado. A moça, que era uma das últimas a sair, me viu. Aí ela foi na praça, sentou do meu lado e começou a conversar, um pouco de receio, um pouco de medo, de contar pra ela, dela querer me levar de volta pra casa. Eu não queria voltar de jeito nenhum. E ela falou, você quer dormir lá em casa hoje? Se você quiser, pode dormir lá. Eu peguei e fui dormir na casa dela. E me deu lanche. E aí eu fui e contei pra ela que eu tava me sentindo muito mal, porque meus pais brigavam muito. Minha mãe e meu pai apanhou outro e eles descontavam muito em mim. Aí eu mostrei alguns hematomas assim no braço, daquele jeito. E ela foi e falou, então pode dormir aí, não tem problema não. Aí no outro dia ela saiu pra trabalhar, quando ela chegou, era no sábado, né? Eu tinha arrumado a casa inteira. Tinha arrumado a trabalhadeira e foi deixando eu ficar na casa dela. Aí na segunda-feira eu fui pra aula e pensei, pronto, né? Minha mãe e meu pai vão vir me buscar hoje aqui, porque eu tô sem casa, né? Desde sexta-feira, sem aparecer. E não, eu saí da aula sem saber se eu voltava pra casa ou se eu ia abrir o portão pra mim e deixou eu dormir lá. E de pouquinho a pouquinho eu fui me acomodando, fui me aconchegando. Eu acabei dormindo direto na casa dela, acabei morando na casa dela. Ela meio que começou, às vezes eu até ajudava ela no restaurante. Meu pai passou em frente ao restaurante, meu pai me viu. Meu pai nem continuou olhando na minha cara. Ele viu que era eu, ele forçou as vistas e ele virou a cara pra mim. Às vezes eu fico me perguntando